Horóscopo para o dia 18 de maio de 2021. Áries ou Carneiro. A impulsividade deste signo é bastante conhecida, tanto que às vezes, quando mal canalizada, a energia que deveria ser utilizada para a iniciativa é usada de forma agressiva, retornando em algumas oportunidades brigas desnecessárias. Embora isso seja quase um padrão, haverá a possibilidade de que nesta terça-feira você deseje fazer diferente, procurando adotar uma postura mais relaxada. Isso é maravilhoso, mas o problema é que poderá exagerar, saindo do 8 e indo ao 80, ou seja, se tornar uma pessoa bastante passiva, deixando de agir quando necessário, e assim as coisas saírem igualmente de controle. O ideal é que chegue ao meio termo, sabendo quando agir e quando ficar parado, deixando que as coisas fluam. Toda mudança, principalmente para melhor, é importante, mas desde que feita com responsabilidade, caso contrário, apenas vai modificar a forma de como os problemas vão acontecer. Touro. Você estará com uma capacidade incrível de resolver pequenos problemas, e se souber utilizar isso a seu favor, poderá aplicar nos grandes, os quais vem tentando se livrar, parte por parte, e a tendência é que consiga vencer esta guerra. No entanto, embora o desfecho possa ser positivo, vai precisar ficar atento com suas intenções, pois talvez você venha a desejar olhar para o passado e querer que tudo volte a ser como era antes. O problema é que é bem provável que sua postura do passado tenha sido a responsável por tais grandes desafios, e retornar a ele seria pedir para repetir tudo novamente. Pelo contrário, tudo o que você passou até agora te fez evoluir bastante, e hoje você consegue fazer mais do que antigamente, sendo capaz de criar uma vida melhor se desejar viver baseado no agora. Gêmeos. Você poderá enfrentar situações em que a dualidade estará forte, algo que também tem bastante relação com a simbologia de seu signo, e isso te deixar em dúvida se deverá agir com bom humor, na esperança de que tudo se resolva da melhor forma, ou agindo de maneira mais enérgica, por acreditar que se agir com certo rigor, determinadas situações, principalmente envolvendo pessoas, não tornem a acontecer. Por mais que pareça complicado, ao que tudo indica, haverá a possibilidade de que escolha ficar em paz consigo mesmo, dando atenção ao seu estado de espírito, até pela consciência de que, caso venha a se irritar, a tendência é que atraia mais situações ruins. No entanto, não será tarefa muito fácil, pois seu ambiente externo poderá te induzir a frequências vibracionais mais baixas. Para isso, será necessário você se isolar para se manter equilibrado. E quando digo isolar, não estou falando para que saia do local das situações, se trancando num quarto, mas saber concentrar em si mesmo, se mantendo calmo por dentro, por mais que ao seu entorno esteja um caos. Conseguindo fazer isso, é natural que seu ambiente externo também comece a refletir o interno, ou seja, se acalmando. Câncer ou Caranguejo. Será um dia em que é provável que sinta vontade de realizar uma reforma íntima, pois percebe que alguns pensamentos, sentimentos e emoções estão a bloquear sua vida, impedindo que tenha ao menos mais alegria no viver. A questão é que, por mais que sinta vontade de ter uma vida mais alegre do que é no momento, não tenha ideia sobre o que precisa fazer. A única forma de se curar algo é tratando esse algo, ou seja, procure enumerar quais são as coisas que te tiram do sério, pois suas feridas estão justamente aí.
Poderá até pensar que olhar para elas vai te fazer perder a paciência, ficando pior ainda, e esse sinal é mais uma confirmação de que precisa olhar para esses temas. Se procurar se acalmar e observar bem sobre o que te irrita, é possível que venha a perceber que há chateações existentes apenas porque não olhou direito, ou porque está sendo bastante rígido. É certo que hajam coisas que devemos ter atitude de reprovação, mas muitas vezes nos incomodamos por besteiras, nos focando muito tempo nelas, e deixamos de sentir alegria por todo o resto que nos é agradável. Procure valorizar mais o lado bom das coisas. Leão. Sua curiosidade estará bastante favorecida nesta terça-feira, permitindo com que encontre qualquer coisa que venha a desejar, e por conta disso, vir a ter acesso a diversas revelações interessantes. Por mais que isso seja bastante agradável, dependendo do que vier a saber, saiba utilizar com sabedoria, pois haverá a tendência que deixe de aproveitar tal habilidade para coisas construtivas para utilizar em situações sem importância. Por exemplo, você poderia saber coisas que melhorem suas outras habilidades ou oportunidades fáceis de grande retorno, mas em vez disso, preferir por aplicar com atitude perseguidora, procurando saber os podres de algumas pessoas para tirar vantagem disso. Ora, isso denota ser uma frequência de baixa vibração, o que leva a crer que é o tipo de resultado que vai ter, até porque normalmente quem faz isso já vibra num sentimento de falta, e por mais que venha a conseguir algo aparentemente bom, será natural que toda a situação se conclua com uma grande perda. Virgem. Você provavelmente vai ter de lutar contra padrões antigos que não gosta tanto, mas que precisam ser resolvidos, e tudo o que vier a fazer de modo que consiga romper vai refletir nas respostas que vier a receber. Não que as respostas, muitas vezes por meio de notícias, mudem, embora haja tal possibilidade, mas sua percepção sobre elas poderão mudar, de maneira que não te pareçam ser o fim do mundo. Você poderá considerar até difícil, pois, por mais que saiba e já tenha tentado, parece que não consegue se superar. Porém, você poderá recorrer à ajuda espiritual para te dar uma forcinha a mais para vencer. Contudo, procure se lembrar de que, para que essas ajudas sejam efetivas, vai depender de você fazer sua parte, sem deixar que a espiritualidade faça seu trabalho. Às vezes temos a ilusão de que se fizermos uma oração ou um ritual vamos ficar imunes de tudo o que nos é ruim, mas precisamos nos lembrar de que a realidade externa é criada interiormente, e se não houver mudança de postura vibracional, dificilmente a ajuda terá acesso para te beneficiar. Colocando no contexto da leitura, pedir ajuda para vencer os obstáculos, mas sem fazer esforço para superar ou ficar vibrando que não vai conseguir, é como se colocasse um bloqueio para que tal auxílio possa surtir efeito prático. Libra ou Balança. É capaz que venha a se chatear pelo fato de qualquer coisa sair de sua vida nesta terça-feira, mas se souber deixar a vida fluir, é possível que perceba ser uma grande bênção, seja por tirar um peso de suas costas ou permitir que outras coisas melhores entrem em sua vida. Entretanto, o problema será a tendência à vitimização, começando a reclamar que não tem sorte na vida, e que tudo o que é bom dura pouco. Mas talvez seria interessante se perguntar se não estará a dar bastante importância ao que se foi, pois às vezes reclamamos de algo uma vida inteira, e quando se vai, começamos a reclamar que não somos nada sem aquilo. Se souber se acalmar e olhar com mais cuidado,
poderá perceber que aquilo era um grande peso para você, e que se sente mais leve, e mesmo que não te era tão pesado, o espaço agora vazio está disponível para colocar algo melhor em sua vida, e caberá a você escolher o que colocar no lugar. Escorpião. Esta terça-feira tende a ser um excelente dia para seu signo, onde poderá atrair tudo o que precisar no que desejar fazer, e no momento e lugar certo, se poderá ser favorecido através de indicações sobre qual o melhor momento para fazer determinadas coisas. Seria como se surgissem sinais, praticamente saltando em sua cara, pedindo por atenção, e será interessante que olhe com carinho e o siga, pois certamente agir nos momentos em que te chamarem atenção, é possível que tudo esteja mais facilitado, seja pela presença ou ausência de algum componente importante ou mesmo ocorrências que deixem seu caminho mais fluido. Esse dia é um presente do divino para você, devendo aproveitar ao máximo. Sagitário. Estará alta a probabilidade de que aconteçam alguns eventos inesperados em sua terça-feira, de modo que venha a te beneficiar bastante, além de possibilitar que supra algumas necessidades que por algum motivo você via como se estivesse privado, seja por si próprio ou por ação de outros. Porém, não será permitido que fique em dúvida sobre ir ou ficar, mas que se lance de cabeça, como se estivesse indo ao encontro da paixão de sua vida. Às vezes ocorrem determinadas situações em que acreditamos que não seria de bom tom aproveitar, seja porque alguém se prejudicou de alguma forma ou por crenças que criamos, mas que servem apenas para nos limitar. Pense pelo lado de que somente acontece algo a alguém se esse alguém está na mesma frequência daquilo, e não necessariamente significa que um evento que por nossa crença vemos como ruim seja mesmo ruim ou o fim do caminho para alguém, pois mesmo quando algo sai diferente do normal, pode ser apenas a vida seguindo por um outro caminho para chegar no mesmo lugar, ou até melhor. Basta retornarmos alguns anos para lembrar da fatídica derrota do Brasil para a Alemanha por 1-7 em pleno território tupiniquim. Certamente, após a convocação dos jogadores, alguns ficaram contrariados por não terem sido chamados para compor a equipe, mas no final, foram abençoados por não estarem dentre os nomes manchados pelo vexame. O que inicialmente era ruim se tornou em algo bom. Apenas não era o momento deles, e outros, teoricamente, aproveitaram a oportunidade. Por isso, não precisa se culpar e deixar de aproveitar a oportunidade que se abrir para você seja em detrimento de má fortuna para outros, desde que você não tenha forçado a situação, pois se fizer o mal, ele voltará para você. Pelo contrário, aproveite a chance com vontade, pois a hora do outro brilhar vai chegar dependendo da vibração dele, inclusive podendo ser melhor que o que vier para você, e tal acontecimento ser fundamental para que ele mesmo possa transmutar a própria vibração. Capricórnio. A vida vai mostrar para você diversos sinais nesta terça-feira, de modo que venha a tirar o melhor proveito deste dia, e se você souber utilizar tal capacidade com bastante sabedoria, poderá até se livrar de algumas situações complicadas. O problema é que também haverá tendência de que tais soluções sejam fora de seus padrões, inclusive acreditando que as posturas que deverá adotar são erradas. Porém, será necessário olhar para as questões por outro ângulo, pois é melhor se livrar do que te atrapalha do que permanecer no problema mantendo aquilo que considera como certo, pois provavelmente o que te prende a elas são crenças limitantes, e não que são posturas ilegais. Adotar posições que são crimes,
de fato, devem ser evitadas por diversos motivos, mas há coisas que consideramos como não sendo corretas, mas que não há qualquer registro sobre o fato de ser certo ou errado, e caberá a você se livrar de tais conceitos para fazer sua vida voltar a fluir. Aquário. Embora estar por dentro de tudo o que acontece possa servir de base para tomar as melhores decisões sobre determinadas situações, é capaz que venha a transformar sua mente num verdadeiro caos, pois também poderá se chatear por enxergar diversas coisas que considera retrógrado. Tudo bem que a tentativa provavelmente seja alcançar a paz, pois resolver os problemas existentes, ao menos de seu ambiente mais imediato, pode ajudar a alcançar tal estado. Porém, basta lembrar que a paz é um estado interno, e pouco importa se externamente estiver calmo ou um caos, pois poderá estar no estado que deseja independente do que te cerca. Será natural que bata aquela dúvida de ficar observando as imperfeições do mundo de modo a te beneficiar de alguma forma, ou jogar tudo para o alto, de modo que não venha a se aborrecer, mas perca detalhes sobre a maneira ideal de agir em determinadas situações. Tente aliar o melhor das duas situações, criando a paz interna e sendo mais tolerante com as atitudes alheias, pois certamente te fará tirar o melhor de tudo. Peixes. Em tese, você vai conseguir identificar determinadas coisas, pessoas ou situações como o ideal para a sua vida, fazendo até seu coração bater mais forte, mas haverá a tendência de que venha a ficar em dúvida, indo atrás ou não, se isso vai suprir suas carências, mas torcendo que sim. Porém, isso vai depender muito de como você estará interiormente, pois exatamente o que estamos a vibrar é o que se manifesta fora, ou seja, se está a vibrar carência, é capaz que o que venha a atrair te faça sentir mais carência, que não precisa ser encarada de forma negativa, mas como sinalização de que precisa se suprir de si mesmo, de modo que atrair situações em que te faça se sentir mais inteiro. Aliás, seria interessante também deixar de idealizar formas, mas conceitos, pois isso evitaria bastante problemas com desilusões. Vou pegar o exemplo de relacionamentos por ser o mais clássico para a maioria das pessoas, em que se idealiza que o melhor par do mundo é determinada pessoa. Sem contar as oportunidades em que tal pessoa já é comprometida, vale lembrar que por mais que seja bela, vai te fazer sentir os mesmos problemas que desejava eliminar caso consiga a união, e isso se não encaminhar a um relacionamento tóxico. Por outro lado, se você idealizar conceitos, não definindo ser pessoa A ou B, e procurar ser a pessoa que deseja atrair para si, será mais fácil de conseguir alguém que te faça feliz, uma vez que você próprio supriu suas carências, e o outro vai reforçar sua segurança interna. Isso vale para qualquer área de sua vida, e por isso deve não esperar que o que vier a atrair resolva seus problemas internos, mas que você mesmo se resolve internamente, de modo que venha a atrair o melhor para si. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.